Visão, rapaziada. Hoje nós vamos testar a nova atualização do GG, rapaziada. Sim, hoje acabou de chegar a nova atualização do GG, rapaziada. E, né, bora testar, né, pra ver se, né, até que enfim eles colocaram uma coisa nova, acrescentaram coisa nova, né. E, mano, já vou adiantando pra vocês, rapaziada. Só estresse, rapaziada, só estresse. Bom, bora parar de enrolação, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, rapaziada, mano, sem muita enrolação, já vou mostrar pra vocês o que chegou, né, rapaziada. Você bora aqui no V. E sim, rapaziada, chegou a aceleração. Ué, mas Liz, como assim? Isso já tinha, rapaziada. Só que tinha no 1. A gente tá no GG Mouse Pro 2, rapaziada. E voltou, né, rapaziada? Aí você me pergunta, o que chegou por free, Liz? Amanhã 3 horas da tarde te conto. Rapaziada, mano, tipo assim, eu não gostei muito, rapaziada, porque eu vou ter que refazer minha sense tudo de novo, rapaziada. Porque eu tô dando muito peito. Pô, ontem eu tava dando muito capa. Aí chegou a atualização hoje, mano, cagou com a minha essência esse negócio de aceleração. Porque agora eu vou ter que mexer até na aceleração, na vertical e na horizontal, rapaziada. Mano, ai, rapaz, só estresse, rapaziada, só estresse. E podia ter uma opção de você ativar e desativar, mas não tem, rapaziada. Rapaziada, minha sincera opinião, mano, eu não sei se chegar mais coisa, rapaziada, mas eu vou ver pra vocês, tá ligado? Eu vou tentar resumir tudo no próximo vídeo, fazer um vídeo curto mesmo, resumindo tudo que chega na atualização do GG. Até agora eu só vi isso, tá ligado, rapaziada? O que as pessoas estão mais falando. Bom, rapaziada, eu vou deixar umas clipadas de fundo aí pra vocês verem como que tá minha sense, pra vocês mostrar pra vocês como que tá ligado, o jogo. Mano, sinceramente, tá horrível, rapaziada. Isso acabou com a minha essência, eu tô pinando, tô dando muito peito, mano. Então é isso, rapaziada, fique com as clipadas.